A maioria das pessoas acha que baixar a pressão significa correr, mas a ciência discorda. Os investigadores juntaram 270 estudos e 15 mil pessoas, e as posições estáticas ficaram em primeiro lugar. Bateram a corrida, o ciclismo e os pesos a baixar os dois números da pressão. O segredo não é treinar o coração com mais força, é treinar os seus vasos sanguíneos a relaxar. Vou mostrar-lhe as 3 posições que fazem isso melhor, a dose exata de 2 minutos, e por que é que quase toda a gente aperta demasiado. Esse resultado vem do British Journal of Sports Medicine, e a isometria bateu todos os outros métodos por quase 4 pontos na máxima. Por quê? Quando mantém uma contração, comprime os vasos sanguíneos dentro do músculo. Quando solta, o sangue volta a correr e treina as suas artérias a produzir mais óxido nítrico, o sinal que lhes diz para relaxar e abrir. A dose: 4 séries de 2 minutos, 3 vezes por semana. A cadeira na parede é a escolha com mais apoio científico para baixar a máxima. Nessa mesma meta-análise de 2023, o agachamento isométrico na parede ficou em primeiro lugar na redução da pressão sistólica entre todos os exercícios testados. Produziu uma descida média de mais de 10 milímetros de mercúrio. Não é um número pequeno. Para ter uma ideia, alguns medicamentos para a pressão procuram reduções exatamente nessa faixa. Mas muita gente faz este exercício mal quando o usa para a pressão. Tratam-no como um teste de resistência das pernas. Descem aos 90 graus, aguentam o máximo possível e tremem até os joelhos cederem. Não é essa a dose que funciona. A investigação mostra que o ponto ideal são 2 minutos de suporte contínuo, numa intensidade que consegue manter sem tremer. Quer 4 séries de 2 minutos, com 1 a 2 minutos de descanso entre cada uma. É essa a sua sessão completa. Faça isso 3 vezes por semana. Se seguir esse esquema exato, está a fazer o mesmo protocolo que produziu uma descida de 10 pontos na investigação. Veja como montar isto bem. Coloque as costas contra uma parede lisa. Caminhe com os pés até uns 60 centímetros à frente. Deslize para baixo até as coxas ficarem mais ou menos paralelas ao chão, com os joelhos a cerca de 90 graus. As costas devem ficar planas contra a parede, não arqueadas. O peso fica nos calcanhares, não nas pontas dos pés. Mantenha o core firme e lembre-se de respirar. Não prenda a respiração, porque esse é o erro mais comum na isometria e faz disparar a pressão durante o exercício em vez de treinar os vasos. Respire de forma constante, pelo nariz a inspirar e pela boca a expirar. Se 2 minutos for demais no início, fique mais alto na parede. Um ângulo de joelho de 120 graus carrega menos as articulações e continua a produzir o efeito vascular. Comece com 30 a 45 segundos e acrescente 5 a 10 segundos por semana. Chegue aos 2 minutos em 3 ou 4 semanas. O objetivo é progredir, não castigar-se. Se os pés escorregarem em azulejo ou madeira, use sapatilhas com aderência ou um tapete antiderrapante. Se já tem dor no joelho que aparece na posição baixa, use o ângulo mais alto ou salte já para a terceira posição. Para a maioria das pessoas, a cadeira na parede é o exercício mais eficiente que pode fazer pela pressão. Usa os maiores grupos musculares do corpo, cria o estímulo vascular mais forte e não exige nada além de uma parede e um cronômetro. Agora vamos a algo que parece não ter nada a ver com a pressão arterial. Um aparelho de pega. As pessoas costumam pensar que a força de preensão serve para carregar coisas pesadas ou abrir frascos. Mas há cada vez mais investigação a mostrar que o treino isométrico de pega baixa a pressão no corpo inteiro, não só no antebraço. Quando aperta o aparelho e aguenta, os músculos do antebraço contraem, os vasos sanguíneos do antebraço ficam comprimidos, a pressão sobe durante o exercício e isso é normal. Depois, quando solta a pega, os vasos abrem e o sangue corre. O interessante é que o efeito vai muito além do braço. Os investigadores chamam-lhe efeito sistêmico. Treina uma mão e todo o seu sistema vascular fica melhor a regular a pressão. As meta-análises encontram consistentemente que este treino reduz a máxima em cerca de 7 milímetros de mercúrio em média. Isso coloca-o na mesma conversa que alguns medicamentos. A dose é diferente da parede. Deve apertar a cerca de 30% da sua força máxima. Não é um aperto de morte e não é esforço total. São 30%. Aguente 2 minutos.
Descanse 1 e faça isso 4 vezes em cada mão. É essa a sua sessão. Não precisa de um aparelho caro, porque um exercitador de mão simples chega perfeitamente, ou até uma bola de tênis, embora seja mais difícil avaliar assim a intensidade certa. Para calcular esses 30%, aperte o máximo que conseguir durante 1 segundo para sentir o seu máximo e depois desça até o esforço ficar firme, mas sustentável. Deve conseguir falar em frases curtas durante o exercício. A chave é manter a contração estável durante 2 minutos sem que a mão fique com cãibras. Pode guardar uma pega na gaveta da secretária, no carro ou no bolso. Não ocupa espaço e está sempre pronta. Sinceramente, é o mais parecido com um treino que pode fazer enquanto finge que está por a trabalhar. Uma das melhores coisas é que faz isto sentado, a ver televisão ou a secretária. Tem impacto zero nos joelhos e nas costas, e só tende a apertar e aguentar. Mas lembre-se da regra, não aperte e solte repetidamente, porque isso é treino dinâmico, não isométrico. É a posição estática que cria a compressão prolongada do vaso e o efeito de treino. Aperte, aguente 2 minutos, depois solte, descanse e repita. Agora, se quer tudo o que sei sobre reconstruir o seu corpo a partir da sala de estar, passo a passo e sem adivinhar nada, está tudo no pacote completo de e-books que preparei. Vai mover-se e sentir-se 10 anos mais novo, e vai acordar sem aquela rigidez que o atrasa. Faça scan do código QR no ecrã ou use o primeiro link na descrição. A pega é simples, mas ainda precisa de um aparelho, e a cadeira na parede precisa de uma parede, o que nos leva à terceira posição, é a que pode fazer em qualquer cadeira, sem qualquer equipamento, e que treina os mesmos grandes músculos das pernas sem forçar as articulações. Esta é para quem não consegue fazer a cadeira na parede com conforto, ou para quem quer variedade. É a extensão de perna sentado, um isométrico controlado da parte inferior do corpo, mais fácil de medir e ajustar do que muitas outras posições, e é especialmente útil se a parede incomodar os seus joelhos ou a zona lombar. Sente-se numa cadeira firme, não num sofá mole, as costas direitas e os pés bem assentes no chão. Agora estenda uma perna até ficar direita à sua frente, paralela ao chão. O quadríceps, na parte da frente da coxa, deve ficar totalmente contraído. Aguente aí, porque é esse o movimento todo. Este exercício trabalha o quadríceps, um grupo muscular enorme que gera um sinal vascular forte quando é mantido sob tensão. Quando o contrai e aguenta, está a comprimir os vasos sanguíneos da coxa. O mecanismo e o efeito de treino vascular são os mesmos da parede, mas há muito menos carga nos joelhos e na zona lombar. A dose é parecida com a da parede. Aguente 2 minutos por perna, descanse 1 a 2 minutos e repita 4 vezes de cada lado. Isso completa a sessão, mas aqui está a vantagem. Este exercício é mais fácil de calibrar do que a cadeira na parede. Na parede, depende da sua percepção do ângulo e do ardor. Na extensão, a intensidade depende diretamente de quanto levantam a perna. Se precisar de mais fácil, baixe um pouco a perna. Se quiser mais difícil, levante mais ou acrescente depois um peso pequeno no tornozelo. E como é tão fácil de medir, consegue seguir o progresso semana na semana só pela altura a que aguenta a perna. A outra vantagem é que faz isto em qualquer lado, na secretária, numa sala de espera ou em frente à televisão. Não é preciso parede e não é preciso equipamento, só uma cadeira e uma perna de cada vez. E há uma forma específica de respirar. Não prenda a respiração, é o erro número 1 na isometria. As pessoas prendem o ar sem darem por isso, o que aumenta a pressão dentro do peito e faz disparar a pressão arterial. Respire normalmente pelo nariz e pela boca num ritmo constante. Aqui vai um protocolo prático. Comece pela perna dominante. Estenda, contraia o quadríceps e aguente 2 minutos a respirar com calma. Depois solte, descanse 60 segundos e mude de perna. Aguente 2 minutos, descanse e repita. São 4 rondas no total, cerca de 20 minutos de trabalho. Se não conseguir 2 minutos no início, comece com 60 segundos. A investigação mostra que mesmo os tempos mais curtos trazem benefícios, mas a dose ideal para baixar a pressão são os 2 minutos. Chegue lá aos poucos. A beleza deste exercício é como é acessível. Remove todas as barreiras porque não há trabalho no chão, não há levantar e deitar e não há estresse nas articulações. Está simplesmente sentado numa cadeira a manter uma contração.
Então é assim que eu usaria as 3 posições. Não precisa das 3 todos os dias, por isso escolha a que encaixa na sua situação. Se quer o efeito mais forte e os joelhos estão bem, use a cadeira na parede. Recruta mais massa muscular e a investigação coloca-a em primeiro. Se quer algo para fazer a ver televisão à noite, use a pega. Cria um efeito vascular no corpo inteiro, direto do sofá. Se os joelhos ou as costas se queixarem na parede, ou se viajar e não encontrar parede, use a extensão de perna sentado. Remove todas as barreiras e treina os mesmos grandes músculos. A investigação sugere que 3 sessões por semana chegam. Escolha 1 ou 2 exercícios por sessão, vá alternando e dê tempo ao corpo para se adaptar. Se quiser acompanhar o progresso, meça a pressão em repouso à mesma hora, todas as manhãs, antes de comer ou beber café. Faça 2 medições com 1 minuto de intervalo e tire a média. Faça isso durante 1 semana antes de começar e outra vez ao fim de 4 semanas. Aqui vai uma semana de exemplo. Segunda-feira, cadeira na parede, 4 séries de 2 minutos. Quarta-feira, pega isométrica, 4 séries de 2 minutos por mão. Sexta-feira, extensão de perna sentado, 4 séries de 2 minutos por perna. São 3 sessões no total. Cada uma demora cerca de 20 minutos. Não precisa de corrida, de pesos grandes, nem de equipamento complicado. O mais importante é a consistência. As descidas de pressão com treino isométrico aparecem em 4 a 8 semanas de prática regular, mas desaparecem depressa se parar. Isto não é uma solução rápida, é uma ferramenta que treina os seus vasos sanguíneos a funcionar melhor. E a melhor parte é que faz tudo isto a partir da sala. Não é preciso ginásio e não é preciso equipamento caro, só precisa de uma parede, uma cadeira e um aparelho de pega que custa menos do que um jantar fora. Há muita gente a perseguir a solução errada. Acham que tem de correr quilômetros ou levantar pesos para resolver a pressão. Mas a investigação é clara. As posições estáticas, na dose certa, dão resultados que igualam ou superam o cardio tradicional e são muito mais suaves para o corpo. Por isso, se a sua pressão tem vindo a subir e procura algo que funcione mesmo sem castigar as articulações, experimente essas 3 posições. Deles, 4 semanas, 3 sessões por semana, 2 minutos de cada vez. Os seus vasos sanguíneos vão agradecer. Obrigado por assistir, vemo-nos no próximo vídeo.